As histórias estão todas ruins. É isso que a grande maioria das pessoas falam, filme tá ruim, não tem livro bom, não tem série boa. Um monte de gente fala isso, eu ouço em toda parte, eu ouço na internet, eu ouço pessoalmente. Todo mundo fala isso é o básico, mas ninguém se pergunta o porquê especificamente. Eles vão falar que hoje em dia é tudo por causa do dinheiro, como se antigamente não fosse, né? Como se antigamente as pessoas elas não quisessem dinheiro. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco, né, sobre por que que as histórias antigas elas parecem melhores que as atuais. E se as histórias atuais elas estão de fato morrendo. Então vamos começar. A diferença entre as duas. As histórias antigas, elas têm um grande fator da nostalgia, a gente não pode descartar isso. Então, muita da memória emocional e afetiva, né, que as pessoas têm de uma história, às vezes um determinado momento, ou então uma determinada pessoa que está relacionada com o filme que as pessoas assistiram, pode mudar totalmente a percepção dela de determinado filme, de determinado livro. Antigamente, as histórias elas também tinham um alcance muito menor. Então, histórias boas eram as que eram mais espalhadas, que se espalhavam mais facilmente. Enquanto as histórias ruins, elas meio que paravam no meio do caminho. Tanto é que para cada filme clássico que você vai ver, existem outros 10 parecidos que não chegaram nem aos pés de qualidade e tudo mais. E antigamente já havia um consumo muito mais generalizado. Então, não tinha essa coisa de streaming, não tinha YouTube. Você abria a televisão lá e tava lá as coisas. Você não podia escolher o que você iria assistir. Você viu o que estava passando na TV ou então você ia no cinema, né? Mas não havia uma escolha de fato. Então, acho que isso também fazia com que as pessoas elas se contentassem mais com os filmes que apareciam lá. Mas daí você pode me dizer que hoje em dia esses filmes antigos eles ainda se sobressaem em relação aos filmes atuais. Mas calma lá que a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, as histórias atuais, por outro lado, elas têm bolhas de conteúdo específico, são pessoas que se separam em vários grupinhos e elas assistem filmes diferentes. Tanto é que hoje existem comunidades no Reddit que falam de determinados gêneros de filme, sei lá, comunidades que falam só sobre filmes da Marvel, por exemplo, então comunidades que falam sobre livros de romance. Então, hoje em dia as pessoas elas se separam muito mais, elas separam o que elas assistem e hoje em dia as pessoas elas assistem todos os filmes nos streamings, né? Ou seja, você não precisa ficar mais esperando o horário ou então depender de uma grade específica para assistir o filme que você quer. Você assiste o que você quer a hora que você quer. Hoje em dia também tudo tem um alcance global, então histórias ruins também têm um alcance muito grande agora. E às vezes até em Hollywood, as pessoas elas conseguem alcançar as coisas muito mais facilmente hoje do que era tempos atrás. Hoje a comunicação ela é muito mais rápida. E não é difícil você se tornar, ter um público relativamente grande na internet. Para alcançar 2.000 pessoas, antigamente era muito difícil. Hoje em dia eu consegui isso com alguns meses de canal no YouTube. Então, hoje o alcance ali é muito maior nas histórias. E a gente não tem o apego emocional que a gente tinha por histórias antigamente. Então, nós não temos essa memória essa específica, porque não se passa os momentos que foram passados antigamente. Não foram pessoas que nos introduziram a esse filme. A maioria dos filmes que a gente assiste hoje em dia, a gente assiste porque viu o trailer no vídeo do YouTube, a gente viu tal pessoa falando bem na internet, e se perde um pouco dessa parte mais dinâmica, assim, não dinâmica, não é uma boa palavra, é caseira, eu acho que é uma palavra melhor pra definir isso, dos filmes que era antigamente, quando você falava com os seus colegas e eles te recomendavam filmes, coisas assim. Hoje em dia ainda existe isso, mas a maioria são pessoas que viram de canais do YouTube. Na verdade, a maioria das pessoas elas conhecem todos os filmes que estão sendo lançados hoje em dia, só não assistem, né? Então, normalmente eu acho que esse daqui é mais uma experiência pessoal mesmo, mas eu normalmente eu me surpreendo mais com filmes que eu não conhecia, tipo, que eu conheço muito pouco, que eu só vi, sei lá, o nome, ou às vezes nem isso,
do que com filmes que todo mundo fala bem, ou então, às vezes até com filmes que todo mundo fala mal. Eu me surpreendo muito mais com esses filmes do que com esses outros. Mas então agora chegamos para outra questão. Por que que as histórias antigas elas eram melhores? Então daí agora nós chegamos nos pontos. Havia pouco acesso eh, a conteúdos, então havia menos comparação. Hoje em dia, se lança um filme de super-herói, ele vai ser comparado imediatamente com Batman Cavaleiro das Trevas, com Vingadores Ultimato, com Homem-Aranha do Sam Raimi, enfim. Ele vai ser comparado com os maiores filmes de super-heróis da história, mesmo se o filme ele for mediano. E isso é uma parte que a gente tem de ter acesso a tudo muito rápido. Antigamente, se você assistia um filme, você tinha ainda uma memória, mas não ficava pensando nesses filmes, tipo, depois de muito tempo. A não ser que tu tivesse o CD deles, mas tu não ia ficar pensando nisso, né? Hoje em dia você abre o YouTube e vê as pessoas falando o tempo todo, tipo, por que que esse filme é melhor que esse? Por que que esse personagem é mal escrito? Enfim, é uma coisa que surgiu junto com a internet. Então, e o tempo muda a opinião das pessoas. Isso é outra coisa que também importa muito. Por exemplo, na Guerra Fria, filmes sobre guerra, eles eram bastante populares, né? Filmes, naquela época em que os Estados Unidos e a Rússia estavam tendo a rixa lá, filmes de guerra, eles faziam muito sucesso. Porém, já nos anos de 2010, filmes de super-herói faziam muito sucesso, eles eram muito vendidos. Nos anos 90, 2000, filmes de ficção científica também tiveram o seu sucesso ali, com Matrix, Star Wars e tudo mais. Mas, enfim, existem épocas e essas épocas elas fazem esses filmes ficarem populares por determinados motivos que o mundo ele faz, né? E o contexto também é muito importante, porque como eu falei antes, os filmes eles podem mudar completamente dependendo da situação em que você os assiste, ou então os livros eles podem mudar dependendo da hora que você lê. Uma história ela pode não fazer muito sentido em determinado momento da sua vida, mas depois de uma série de eventos, sim. Então, um filme que talvez não faça muito sentido a história para as crianças, por mais que ele ainda seja divertido para elas, é Toy Story 3, que ele é um filme animado que as pessoas, como já presumem, é para um público infantil. Mas ele conversa muito mais com as pessoas que cresceram assistindo o filme do Toy Story e que já se tornaram mais velhas do que com as crianças de fato. Então a sua percepção das histórias elas muda de acordo com o tempo. Então, às vezes você pode achar que uma história antiga ela é boa porque naquela época você achava isso. E você tem essa memória ainda. Muitos filmes que você assistia também, eles são muito piores se você ver agora. Muitos. São poucos, assim. São exceções aqueles que passam dessa regra. E tem uma outra coisa aqui que eu também queria comentar, que não é um assunto tão comentado no Brasil, eu já vi algumas pessoas nos Estados Unidos comentando. Na verdade, eu só vi uma pessoa nos Estados Unidos comentando, e eu achei isso muito importante, bem relevante para comentar com vocês, que hoje em dia tudo é uma sátira. Eu não sei se vocês perceberam isso. Que os filmes, séries e até livros, eles têm o costume de levar as coisas menos a sério. Essas tentativas fracassadas de ironia. Como, por exemplo, eu não sei quantas vezes você já viu, nas últimas décadas, um vilão conseguindo terminar um monólogo sem alguém fazer uma piada. Ou então, algo que é aparentemente poderoso e depois você percebe que ele não é. Ou então, algo que não parecia ser poderoso, mas na verdade é muito poderoso. Ou então, aquelas frasinhas bem clichê que eles ficam colocando nesses filmes pra tentar arrancar alguma risada e tirar toda a seriedade do momento. Eu não sei se é essa loucura minha e desse cara lá que assistimos o vídeo, mas eu acredito que isso daqui seja um grande ponto que tenha alavancado, que tenha deixado os filmes atuais com uma qualidade menor, porque eles não se levam a sério. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre esse assunto, porque tem muita coisa pra falar. Mas é só você pegar um filme de 2000 pra baixo, você vai perceber que eles levavam as coisas muito mais a sério. Pega um filme de ação épico dos anos 2000 e compara com um filme de ação atual. Não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E eu não tô nem falando, em questão de qualidade, mas é que esses filmes, atualmente, eles não estão se levando a sério.
quando eles deveriam se levar a sério. Eu não tô falando de filmes de comédia ou então filmes assim leves. Eu tô falando de filmes que supostamente eram pra ser épicos, mas que eles acabam arruinando tudo porque eles colocam esses momentos que tiram completamente a atenção com o humor desnecessário. Eu não sei se vocês captaram o que eu quis dizer, se eu fui claro, mas enfim. E hoje em dia também tudo é uma versão realista. Eu também. Se bem que hoje em dia vem diminuindo um pouco isso. Mas parece que hoje em dia é tudo mais realista, né? Parece que eles querem deixar tudo mais real, tudo mais dark, assim. Se você vê, sei lá, The Boys. Eu acho The Boys legal, mas é a versão maligna dos heróis, ou então o Invencível, que também é a versão maligna dos Superman. Tipo, parece que hoje em dia um monte de coisa é a versão do mal, ou então a versão realista de tal coisa. O Watchmen também é a versão realista dos heróis. Enfim. Mas o Watchmen já é mais antigo, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá, mas o ponto é, onde achar histórias boas atualmente? Histórias boas de hoje, novas. Ache a sua tribo. Ache pessoas que gostam de coisas parecidas, seja na internet, seja na vida real. Ache a sua tribo. Se você não sabe que tipo de filme que você gosta, procure, sei lá, um filme que você achou legal, que é o seu favorito, e procure a fandom desse filme. Vai no Reddit, vai em qualquer lugar e procura pessoas que achem esse filme legal e que conheçam filmes parecidos. Esse daí é o jeito mais simples de você achar mídias que você goste. Mas também não se prenda num grupo. Não fique preso a essa ideia. Não seja que nem, tipo, sei lá, pessoa que só assiste filme de super-herói, ou então pessoa que só assiste filme de terror. Eu não tô falando que é errado. Eu só tô falando que é muito mais provável que você ache que os filmes eles estão ruins se você ficar só assistindo um tipo. Porque se você só assiste filme de super-herói, é muito provável que você já tenha assistido os melhores filmes de super-herói. Então qualquer um que vai sair agora, você vai achar ruim, porque ele não é tão bom quanto os melhores que você assistiu. Agora, se você nunca assistiu filmes de romance na vida, e você assistiu um filme de romance que lançou ano passado, você pode se divertir, sabe? E você pode até achar legal e encontrar um novo gosto, sabe? É uma coisa que acontece. Então, experimente coisas novas. Se decepcione, se surpreenda. Só não fique estagnado. Se você quer descobrir coisas novas, se você quer algo melhor, você tem que arriscar, né? Tudo é um risco. Então tente sempre ver filmes e séries distintos, ler também, porque haverá muito, terá muito menos comparação quando você vê coisas completamente diferentes uma da outra do que se você ficar assistindo a mesma coisa sempre. Se você ficar assistindo sempre filmes de guerra, ou então sempre filmes de dinossauro, sei lá. É o que eu pensei, veio na cabeça agora. Então, dê chance aos gêneros que você não consome. Sei lá, se você é um cara que nunca assistiu filmes de comédia, um cara que não assiste filmes de ficção científica, dá uma chance pra esses filmes. Tenta assistir, tenta ver o que as pessoas gostam nele. E se você não gostar também, você já comprovou ali o que você pensava. Se você já tirou todas as suas dúvidas que você tinha sobre isso. Mas também, é claro, né? Isso aqui foi só a minha opinião, né? Foi. Não tomem isso como uma verdade absoluta. A, a aba dos comentários tá aí pra vocês comentarem qualquer coisa que vocês acharem relevante pra esse assunto. E é isso, eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha agregado alguma coisa pra vocês. Continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até.